minhas divas de plantão e louca por pipocas. Gente, tem coisa mais gostosa do que um filminho e uma pipoca ao lado da pessoa amada? Ou sozinha mesmo? Ou aquele cineminha com cheiro de pipoca que só tem aquele cheiro lá no cinema. Que delícia, né? Mas eu confesso que hoje em dia, depois que eu aprendi certas coisinhas sobre a pipoca, que eu até curto o cheiro da pipoca no cinema. Mas é só o cheiro, porque comer uma pipoca com o sabor verdadeiro dela, sabendo muito bem o que usei para estourar aquele milho, me faz sentir muito mais prazer se eu consumo em casa mesmo a minha pipoca. E por quê? Afinal, eu posso comer pipoca na menopausa? Ela engorda? Ela é um alimento inflamatório, uma vez que as espécies de milho no Brasil é na sua grande maioria transgênica? Muita pergunta, né? Bem curioso esse assunto, né? Então eu decidi gravar esse conteúdo aqui para o YouTube. Por quê? Porque muita gente me pergunta isso. Eu estou sempre respondendo lá no grupo do Facebook sobre as questões da pipoca. E meninas, tem uma galera que é louca por pipoca. No início do grupo eu até me surpreendi com tanta gente confessando que era doida por pipoca. E aí já viu, né? Uma mulher doida por alguma coisa precisa ser estudada pela NASA. Não tem argumento sobre essa loucura por determinado alimento que nos convença que ela é ruim. Mas calma, calma, que no caso da pipoca ela não é um alimento ruim. Acontece que nós, seres humaninhos aqui, né, deturpamos a maneira que a consumimos. E isso vai desde a escolha pelo grão in natura do milho até a maneira como nós a preparamos. Tá chegando aqui no canal agora? Dá o like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam saber mais sobre a pipoca. Deixa teu comentário no final do vídeo, aguenta aí até o final do vídeo que eu vou falar sobre a quantidade ideal para consumir a nossa tão amada pipoquinha. Chegou a mudar o tom da voz para falar da pipoquinha, né? Como eu estava dizendo, a pipoca é um alimento proveniente de uma espécie de milho, o milho pipoca, que a gente conhece desde criancinha, né? E poderíamos falar muito sobre esse grão, mas eu vou dar uma resumida para não ficar um vídeo muito extenso. Então, primeiro, a pipoca ela é rica em antioxidantes, e os antioxidantes inibem os radicais livres causadores do envelhecimento precoce das nossas células. Então, sendo ricos em antioxidantes, em polifenóis, ajuda a prevenir as doenças cardiovasculares, sendo bom para o coração e para a circulação? A resposta é sim. E mais do que isso, já tem estudos em andamento, não conclusos ainda, tá? Mas já existem esses estudos sobre esses antioxidantes, esses polifenóis prevenirem alguns tipos de tumores. Eles auxiliam no sistema imunológico, melhorando os anticorpos para o nosso sistema. E isso tudo porque em uma xícara de pipoca tem em torno de 300 mg de polifenóis, enquanto que a mesma quantidade de milho normal vai ter aí por volta de 110 mg, menos que a metade. E só a título informativo, a maioria das frutas e hortaliças tem em média 160 mg de polifenóis numa porção, ou seja, metade do que tem na pipoca. Porque geralmente nas frutas e hortaliças existem muita quantidade de água e isso dilui esses polifenóis. Quer dizer que a pipoca tem muito mais poder antioxidante do que a maioria dos alimentos? Inclusive o próprio milho in natura que você possa consumir? Sim, meus amores, tem. Mas ainda temos para compor esse valor nutricional da pipoca sais minerais como o manganês e o magnésio, que são importantíssimos para o nosso sistema nervoso central. Sobre o benefício da pipoca para a prevenção de Alzheimer e para pessoas que têm déficit de memórias, por causa desses sais minerais que são repostos pela ingesta da pipoca no sistema nervoso central. Elas ainda são ricas em vitaminas do complexo B. E quem na menopausa que não se pegou já aí deficiente dessas vitaminas, que são tão importantes para a nossa energia, da saúde dos nossos ossos, dos cabelos e um monte de outras coisas. E minha gente, é benefício que não acaba mais, porque ela também é rica em fibras. Logo, é um excelente pré-biótico, alimento para as nossas bactérias. Mas claro que aqui entra um elemento muito importante, meus amores, a água. Fibra precisa de água. Se você não ingere a quantidade ideal de água ao dia, esquece a pipoca porque ela precisa de água para as bactérias fazerem o seu papel de equilibrar a flora intestinal, de aumentar o peristaltismo do intestino, aumentar o bolo fecal e assim melhorar o intestino.
Ah, então a pipoca também faz bem para o intestino? Sim, faz muito bem. Mas lembra da água. Quanto a prejudicar o emagrecimento? A pipoca tem índice glicêmico baixo, gurias, ou seja, vai lentamente para a corrente sanguínea e não causa picos de insulina. A pipoca não tem glúten, portanto não vai causar inflamação e alergias. A pipoca é rica em fibras e, portanto, vai gerar saciedade e ainda diminuir a produção do hormônio da fome, a grelina. Logo, usados na medida certa, não vai nem atrapalhar o emagrecimento e nem causar excesso de peso. É possível emagrecer comendo pipoca. Que felicidade, né, gente? Emagrecer comendo pipoca. Olha isso! E ainda tem alguns componentes nesse conjunto de polifenóis existentes na pipoca que pode estar ligado a estimular a produção da cartilagem e da massa óssea, prevenindo debilidades aí nos ossos como a osteopenia, né? Também recorrente na menopausa. E agora uma curiosidade. A maior parte desses polifenóis está na casquinha da pipoca e não na parte branca. Então, se você, assim como eu, ama comer aquelas casquinhas que às vezes nem estoura direito, saiba que ali é uma parte riquíssima em polifenóis. Naquela casquinha amarelinha, junto da parte branca também. A felicidade está grande por aqui, né, minha gente? Vimos por A mais B que a pipoca é um alimento saudável. Mas desde que feito da maneira correta. E meus amores, a pipoca consegue ser estourada sem nada de óleos, nós sabemos disso, porque o que faz ela estourar é o calor. Mas o óleo de coco, ou a manteiga ghee, ou até mesmo o azeite de oliva extra virgem. Não, mas espera aí, o azeite de oliva quando esquenta perde esse valor nutricional. Realmente uma parte é oxidada e perde o seu valor. Mas como a pipoca é muito rápida, isso acontece muito pouco também. Então tudo bem, e aí você vai ter o quê? Vai ter um aroma parecido com aquela da pipoca do cinema, que causa aí aquelas sensações deliciosas, mas que lá no cinema usa como gordura o óleo de soja, a margarina e mais uns temperinhos lá cheios de glutamato monossódico para viciar a gente. Por isso hoje em dia eu fico só com o cheiro dela no cinema, entenderam? E falando em tempero, experimente saborizar a sua pipoca com uma pitada de sal, orégano e cúrcuma em pó. Assim que a panela parar de estourar, coloque esses temperos, vai lá, coloca a tua cúrcuma, teu salzinho e teu orégano e experimenta. Prometo que você não vai se arrepender porque fica deliciosa. O que mais tem aqui? Lembrar de investir um milho orgânico, porque os da agricultura convencional serão na sua maioria transgênicos e cheios de agrotóxicos, que aí, minha amiga, o melhor é não consumir. E agora é claro que você está até agora aqui, ó, doida para me ouvir falar na quantidade. Quanto podemos comer de pipoca e ainda com qual frequência nele que a gente pode comer essa pipoquinha aí? Hein? Muito bem. A quantidade é meia xícara de milho pipoca, que dá em torno aí de umas 90 gramas. Que claro, você vai estourar e ela vai virar um monte de pipoca, né? Branquinha, crocante, muito saborosa. E quantas vezes na semana? Eu costumo comer uma vez por semana, mas até 2 vezes na semana está valendo para as mais pipoqueiras aí, né? Até se adaptarem uma vez por semana apenas, tá tudo certo. Mas eu vou ter prejuízo se eu comer 2 vezes na semana? Não, mas eu prefiro ficar sempre na quantidade menor e assim investir numa pipoca orgânica, num óleo de coco orgânico ou um azeite de oliva orgânico de baixa acidez, do que comer mais vezes um alimento modificado geneticamente ou exposto a agrotóxicos e poluentes pesados. Mas todo mundo pode consumir pipoca? Não. Agora vem a parte ruim, mas que eu não posso deixar de falar. Eu não vou especificar cada uma, mas eu vou citar as contraindicações e você vê aí se se encaixa, né, em alguma delas. Pessoas com diverticulite. Essas pessoas não podem comer grãos, na verdade, porque esses grãos podem se instalar nesses divertículos e causar muita dor. Segundo, pessoas com gordura no fígado de 2º e 3º grau. A esteatose hepática, porque nesse grau as pessoas têm a digestão muito lenta e retêm muitos gases. E a pipoca, por ser rica em fibras, que são os alimentos das bactérias, podem prejudicar esses sintomas de gases e até mesmo distensão abdominal. Terceiro, pessoas que têm pedra ou na vesícula e têm crises seguidas, né, da pedra na vesícula, ou ainda tem esvaziamento da bile, porque a pipoca tem uma porção de celulose, né? E isso pode estufar. E agora, por último, pessoas que por acaso têm a síndrome do intestino irritável e não estão compensados por isso, né? E por isso também tem muitos gases retidos. Se você tem essa síndrome ou então a sua digestão é muito ruim,
Primeiro, arrume isso ou minimamente tenha sob controle antes de sair por aí comendo pipoca 1 ou 2 vezes por semana. Agora, para finalizar esse vídeo, eu só quero abrir um pequeno parêntese aqui para falar que, obviamente, eu não falei da pipoca de micro-ondas. Eu até falei da pipoca do cinema, mas não falei da pipoca de micro-ondas, que a vida moderna nos trouxe como uma maneira prática de fazer a pipoca, mas que está longe de trazer qualquer benefício para a nossa saúde, chegando a ser considerada, inclusive, um dos piores alimentos que se possa consumir. E mesmo que, a partir de 2006, 2008, por aí, alguns componentes químicos foram retirados da maior parte dessas pipocas. E também o papel que, quando aquecia, liberava um grande número de componentes químicos e tóxicos, também foram retirados. Mas, mesmo assim, ainda tem muita substância naquele pacotinho ali de pipoca de micro-ondas que o nosso corpo tem dificuldade em reconhecer, na verdade. E com essa dificuldade, o nosso sistema imunológico acaba tratando essas substâncias como invasoras, atacando elas para se livrar. O grande problema é que quem está por perto também sofre o ataque, podendo desencadear doenças autoimunes. E ninguém quer isso, né, minha gente? Então vamos trazer a nossa amada pipoca para o lado bom da força, meus amores, comendo uma pipoca de qualidade e de jeito nenhum é de micro-ondas, tá bom? E quer saber? Eu vou terminar logo esse vídeo e vou muito feliz, mas muito feliz, comer a minha porção de pipoca da semana. Beijo, amadas, deixe um comentário abaixo do vídeo se foi útil essas informações. E como é que é você com a pipoca? Essa relação aí tá sob controle ou tá desvairadamente louca?